Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegares em serpentes, ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade da Ascensão de Jesus. Festa que lembra o dia em que, depois de sua ressurreição e diversas aparições aos apóstolos, Jesus volta ao Pai e reassume seu trono ao lado direito do Criador. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de fazer a nossa meditação no dia de hoje a partir de 3 lições que podemos vivenciar com esta solenidade da Ascensão de Jesus. Primeira, a Ascensão de Jesus aos céus nos lembra da nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Filhos de Deus. Então, como é que nós deveríamos viver a nossa vida? Como bons filhos de Deus. E como é que um bom filho faz experiência de relação com seus pais? Na obediência, no respeito, no amor. Então esse tripé deve marcar a nossa vida em relação a Deus. Devemos ser obedientes a Deus, obedecer a sua palavra, acolher a sua palavra, os mandamentos. Devemos respeitá-lo e devemos também amá-lo. Amá-lo acima de tudo, colocá-lo acima de tudo em nossa vida. A nossa identidade também nos lembra que se somos filhos de Deus, também somos irmãos uns dos outros. Então é nosso dever, nosso compromisso primeiro, de conviver bem com todas as pessoas. Para quem se considera filho de Deus e quem tem consciência que, por ser filho de Deus, é irmão dos outros, não existe aquelas afirmações da seguinte maneira: não gosto de fulano, não suporto ciclano, não perdoo aquele, não quero ajudar aquele outro. Essas coisas negativas não fazem parte, não combina com o estilo de vida de quem se diz ser filho de Deus e deseja ser irmão de todos. Porque para ser irmão, a gente tem que ter boa convivência. E boa convivência implica uma harmonia entre nós. Então, a primeira coisa que a Ascensão de Jesus nos responsabiliza para viver a nossa caminhada cristã é estarmos atentos a esta identidade presente na nossa vida. Mas não para por aí. A Ascensão de Jesus também nos lembra da nossa missão. Olha, pelo batismo, nós recebemos a missão de continuar a obra de Jesus.
evangelizar, falar do amor de Deus, levar as pessoas a procurar o caminho de Deus. Mas esta missão não para somente por aí. A missão é bem maior do que isso. E qual é a nossa missão? O que faz parte da nossa missão? Retornarmos ao Pai que nos criou a partir do seu amor. Retornar ao Pai. Porque não adianta muitas vezes a gente mostrar o caminho de Deus para as pessoas, mas às vezes a gente não está nesse caminho de Deus. Não adianta a gente convidar as pessoas para experimentar Deus na sua vida, se nós não experimentamos Deus numa profundidade na nossa vida, se vivemos apenas uma superficialidade da nossa fé. Então é necessário retornarmos ao Pai, aquele que nos criou por seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui nesta vida, neste mundo, mas não somos daqui, não somos daqui. Eu até hoje não vi ninguém que nasceu e que já esteja aqui, morando aqui na terra, há mais de 2000 anos. Eu nunca vi. Malemar a gente aguenta ficar 90 anos. Tem uns que batem o recorde, né? Que pagam hora extra. 102, 100 e lá vai não sei das quantas. Uma graça de Deus, um dom de Deus, presente de Deus. Mais do que isso não fica não. Então, nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esta vida. Nós não pertencemos a este mundo. O céu é uma realidade para a qual todos fomos criados. Nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos sonhados, amados por Deus, para estarmos com Ele no paraíso. Esta é a nossa realidade. Este é o fim último do homem. Nascemos, nos desenvolvemos, morremos. Mas morremos e daí? Parou por aí? Não. A morte é o começo de uma vida nova. A vida em Deus, a vida com Deus, a vida na eternidade. Isso é questão de fé. Então nós caminhamos para o céu. Mas infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai se afastando aos poucos deste caminho do céu, pelo fato da gente aderir ao pecado e às propostas do mundo, que são muito diferentes das propostas do reino de Deus. Então a gente precisa retornar ao Pai. Se quisermos assumir esta condição do céu na nossa vida, precisamos retornar ao Pai. Jesus, ao morrer e ressuscitar, nos reabilita ao reino. Fomos lavados e tivemos nossas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Portanto, temos um ingresso que nos abre as portas do céu, a obra redentora de Jesus. Tudo aquilo que Ele passou pelo sofrimento de cruz é o nosso ingresso para o céu. Então isso significa que Jesus já fez a maior parte e nos sobrou o menor pedaço de tudo isso daí para que a gente possa estar no céu. O que sobrou para a gente? Lutar diariamente para que a gente não saia do caminho de Deus, para que a gente não se afaste do caminho de Deus. E qual que é o caminho de Deus? Volta lá naquele raciocínio que começamos a nossa reflexão. Viver como bom filho de Deus. Viver como bom irmãos uns dos outros. Queridos irmãos e irmãs, a segunda coisa que podemos vivenciar a partir desta solenidade de hoje, Jesus, com a sua ascensão, deixa de estar presente apenas fisicamente em alguns lugares, para ser com o Pai e o Espírito Santo onipresente. Jesus não está mais apenas com aqueles que o podem ver e tocar, fisicamente falando,
Mas Jesus está em todos os lugares, tocando corações, mudando vidas, restaurando famílias. Está na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Está na palavra lida, meditada, vivida. Está no pobre, no preso, no doente, no idoso, nos pequenos, com quem nos encontramos todos os dias. Está onde 2 ou mais estão reunidos em seu santíssimo nome. Todos podem experimentar Jesus ao mesmo tempo, graças à sua ascensão. Todos nós podemos. E esta realidade nos convida, na prática de cada dia, a experimentar Jesus presente em nosso meio. Entre eu e o outro está Jesus. Daí então, que implica da minha parte tratar bem o outro, cuidar bem do outro. Porque antes daquilo que eu faço para o outro chegar no outro, chega primeiro em Jesus, que aqui estou e ali está a Dona Dirce. Entre eu e a Dona Dirce está Jesus. Então, se eu vou ofender a Dona Dirce, a minha ofensa não chega a ela primeiro, chega a Jesus, porque Ele está entre nós. O bem que eu vou fazer para a Dona Dirce, a caridade, tratá-la bem, não vai chegar a ela primeiro, vai chegar a Jesus, porque entre eu e ela está Jesus. Então, se a gente tiver esta consciência de que Jesus está no meio de nós, nós vamos conseguir viver um novo ritmo de vida. Dentro de casa não vai haver mais conflitos, no ambiente de trabalho não vai haver mais divisões, no mundo não vai haver mais guerras, na sociedade em geral não haverá mais pessoas injustiçadas, marginalizadas, excluídas, porque todos vão se dar bem. As primeiras comunidades entenderam isso. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos e via como que aquela comunidade era fervorosa, unida, que se amavam, que se ajudavam, porque eles entenderam isso, que Jesus estava no meio deles, vivo e ressuscitado. Então a ascensão de Jesus, que não se faz mais presente fisicamente, mas espiritualmente, nos dá esta oportunidade de viver esta riqueza na nossa caminhada cristã. A terceira e última sugestão de como podemos colocar em prática os frutos desta solenidade que estamos celebrando nesse dia de hoje. A ascensão de Jesus nos eleva. Não significa que a gente vai andar flutuando. Não, não é isso. Esse elevar significa que nós estamos crescendo espiritualmente, criando uma maturidade na dimensão cristã. A ascensão de Jesus nos dá uma espiritualidade voltada ao céu, às coisas do alto. Esta festa então nos convida a irmos além daquilo que é passageiro, acreditando no céu, que no céu está o futuro preparado para todos que acreditam no Cristo e que vivem a sua palavra de vida e verdade. A espiritualidade. O que é a espiritualidade? É o estilo de vida que a pessoa absorve para si. É o alimento que a pessoa começa justamente a se nutrir. É o meio que a pessoa encontra de como fazer uma experiência de Deus na sua vida. Espiritualidade é isso. Nós temos a espiritualidade cristã, que vem do nosso batismo. Temos as espiritualidades que vêm dos movimentos da renovação carismática, do TLC, da Mãe Peregrina, do apostolado da oração. E a liturgia de hoje nos propõe a espiritualidade do céu. E o que é essa espiritualidade do céu? Como eu acabei de dizer,
é ter esta certeza que a minha vida é o céu. Então, se a minha vida é o céu, eu tenho que trabalhar dia após dia, enquanto é que eu estiver, para ganhar o céu. Espiritualidade do céu significa ter a cabeça, o coração, a vida, o coração, tudo voltado para Deus. Deus em primeiro lugar. Cuidar das coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus. Isto que a espiritualidade do céu nos envolve. Só que tem um pequeno probleminha. Nós, como pessoas, nós temos um pequeno defeito. Nós temos facilidade para se apegar às coisas. Se apegar ao dinheiro, se apegar aos bens materiais, se apegar às pessoas, se apegar aos cargos que existem na vida profissional. É o nosso defeito. Quanto mais apegados a gente for, menos possibilidade a gente vai ter de entregar a nossa vida por completo a Deus. Porque o nosso coração já vai estar ocupado por tantas coisas. Quanto mais desapegados nós formos, com essa liberdade interior, com este espírito de renúncia, muito mais possibilidade de entregar a nossa vida na totalidade de Deus será possível. Olha que diferença tudo isso é capaz de fazer na nossa vida. Quando a gente conversa com um jovenzinho, pergunta para ele, aquele jovenzinho que está fazendo a faculdade de Direito, olha, qual é a meta da sua vida? Ele vai responder, eu estou estudando para ser um bom advogado. Estou estudando para ser um juiz, quero ser um juiz. Parabéns, é a meta da vida dele. Você vê um jovenzinho que está estudando medicina, pergunta para ele, escuta, qual é a meta para a tua vida? Eu quero ser um bom médico, bom profissional da área da saúde. Parabéns, está se preparando para isso. Agora você pergunta para o cristão, qual é a sua meta como cristão? A resposta deveria ser, o céu. A meta da minha vida como cristão é o céu. Por isso que eu sigo o mandamento de Deus, por isso que eu vou na missa, por isso que eu sempre me confesso, por isso que eu leio a palavra de Deus, por isso que eu ajudo a igreja, por isso que eu ajudo as pessoas, por isso que eu procuro dar um testemunho de vida, por isso que eu gosto das coisas certas, corretas, não gosto de coisa errada, evito de fazer as coisas erradas, porque a minha meta é o céu. Por isso eu sou assim, por isso eu faço assim. Isso tudo é consequência da espiritualidade do céu. E é o que esta solenidade de hoje nos provoca para que a gente possa colocar em prática. Meus irmãos e minhas irmãs, com os olhos voltados para o céu, desejamos hoje e sempre um dia habitar com Deus, com a Santíssima Virgem Maria, com os anjos e santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Vamos professar a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai,